Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia de festa, estamos comemorando a Páscoa, né? Morte, mas hoje é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual estamos lembrando, né? Então vamos primeiro começar com o hino, louvando ao nosso querido Pai Celestial. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém? Ele vive, ele morreu, sofreu, mas ressuscitou. E hoje a nossa história vai ser justamente sobre a morte. Mas a morte falamos ontem, né? E hoje vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nós paramos na história na parte que a gente falou que quando Jesus morreu e foi para o túmulo, não é? As Marias foram se preparar para levar bálsamos para ele, para ungir o corpo de Jesus, mas como era sábado, elas não podiam ir para aquele lugar. Então, o que aconteceu? Elas voltaram para casa e depois nós sabemos que os guardas, eles ficaram ali velando o corpo de Jesus, porque eles disseram, pode ser que eles tirem o corpo de Jesus. Um dos sirineus, um dos sacerdotes, ou fariseus, ou escribas, não diz quem foi, falou assim, vai ser muito mais perigoso depois. Sim, depois eles não poderiam fazer mais nada com Jesus. Se Jesus ressuscitasse, eles sabiam que Jesus tinha falado que ia ressuscitar de entre os mortos. E eles estavam temerosos em saber o que poderia acontecer depois. Então eles deixaram guardas velando ali o túmulo de Jesus 24 horas para que o corpo de Jesus não sumisse. E eles pensaram, não, tem uma pedra muito pesada, ninguém vai poder tirar a pedra. Ora,
Mas o que é impossível para o nosso Deus? Nada é impossível. Deus faz e desfaz, Deus manda e faz como Ele quer. E ninguém está acima do nosso Deus, não é verdade? E o que acontece? Os soldados ficaram a noite toda vigiando, não podiam dormir, velando ali o túmulo para ver o que aconteceria. Mas a palavra de Deus diz aqui, se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28, diz assim: depois do sábado, ao romper da manhã, no primeiro dia da semana, que era o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do céu desceu, chegou, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. Ora, os soldados estavam ali, mas não podiam fazer nada. A pedra foi retirada dali. E para a surpresa deles, né? Soldados aterrorizados. De manhã cedo, elas foram ao túmulo, querendo levar para ungir o corpo de Jesus. Mas o que aconteceu é que ao chegarem lá domingo de manhã bem cedo, qual foi a surpresa? O corpo de Jesus já não estava ali. Elas esqueceram do que o mestre tinha falado. O mestre falou que morreria, mas ressuscitaria no dia seguinte. Olha, Jesus tinha falado assim, quando deu a última ceia para os discípulos, Jesus falou. E eles não entenderam. Jesus disse essas palavras: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que eu cumprisse, que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, que eu morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Mas muitas vezes acontece com a gente também, né? A gente ouve a palavra de Deus e muitas coisas a gente passa despercebido. Mas o anjo, quando viu a preocupação de Maria, Maria estava chorando ali, desesperada. E o anjo disse: a quem buscas? Se já morreu e ressuscitou, o que estás fazendo aqui? A quem tu buscas? E Maria dizia, não sabia que era o anjo, e dizia: por favor, me dá o corpo do meu mestre, me dá o corpo do meu mestre. E Maria, com aquele desespero que ela estava passando, quem se apresenta diante de Maria? Jesus se apresenta diante de Maria. Maria. E ela: mestre, mestre. Ela escutou a voz: Maria. Maria, por que choras? Quando Jesus falou pela segunda vez, Maria, ela conheceu que era a voz do seu mestre. Você conhece a voz do seu mestre? Você conhece a voz de Jesus? Ele já falou contigo? Ah, eu já ouvi essa voz tão doce, tão meiga. Não há voz no mundo comparável com a voz do nosso mestre. E Jesus disse para Maria: Maria, vai e anuncia aos discípulos que eu morri, mas ressuscitei. E que eu estarei lá na Galileia, como eu disse para eles. Digam para eles irem para a Galileia. E Maria correu para dar a notícia para os discípulos. E os discípulos, aterrorizados, com medo do que seria, o que aconteceria com eles depois da morte de Jesus, se trancaram. Talvez no mesmo aposento onde Jesus sempre ficava. E aí Jesus se apresenta diante dos discípulos e diz para eles: olha, eu vou subir ao céu, mas vocês continuarão a falar da minha palavra. Sim, Jesus falou isso e disse assim. Escute bem o que está escrito na palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 46, diz assim: e disse: eis que está escrito, o Senhor
Cristo descerá e ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido do poder. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E abençoando-os, ele apartou-se dele e foi elevado para o céu. Então eles os adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo ao Senhor. O que é que diz aqui? Depois de abençoar, partiu para os céus. Sim, ele agora não estava mais humano. Agora o seu espírito estava sendo elevado para os céus. Jesus cumpriu com a sua palavra tudo o que ele falou. Agora você pode dizer assim: como você tem certeza disso? Que ele ressuscitou. Você já viu a Jesus? Eu pergunto a você: você já viu o vento? Não, mas você sente. Você já viu o amor ou o ódio? Não, mas você sente. Sim, assim mesmo é o nosso Senhor. A gente não viu ainda, mas nós sentimos a presença dele. E essa presença de Jesus, essa presença, ela traz alegria, traz paz, traz consolo, traz conforto, traz providência, traz vitória nas nossas lutas, porque esse Jesus que eles viram subir, Jesus disse: subirei, mas um dia voltarei para vos buscar. E se você abrir a sua palavra em João capítulo 14, ele diz que ele estava indo para o céu, preparar um lugar para nós. João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho? Sim, ele disse: ele é o caminho, o único caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Sabe? Se você seguir o caminho do Senhor Jesus, você vai ser uma pessoa feliz. Você vai sentir a presença do Senhor. Não é ilusão o que eu estou falando agora para você, o que nós estamos vivendo, porque o mundo todo comemora essa data tão importante. Cristo veio nos trazer a salvação, a paz, a felicidade, a alegria de viver, a esperança de uma vida melhor do que esta. Quando nós o recebemos como Salvador e Senhor da nossa vida, nós podemos sentir a presença dele, porque ele fala através da sua palavra. E ele deixou a sua palavra conosco, porque a palavra é a boca de Deus. Então Deus nos guia nas nossas decisões, ele alegra, ele cura, ele sara nossas feridas, ele sara os nossos corações, ele é o nosso socorro bem presente na angústia, quando nós estamos tristes e não sabemos o que fazer. Ele é a resposta para o mundo perdido. Então, você pode senti-lo perto de você, ajudando, protegendo, consolando, e muito mais do que o que a gente pode imaginar.
porque ele foi para o céu preparar um lugar para a gente, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus para ficar conosco. E Jesus, ao subir aos céus, é lá que eu vou morar, é lá que eu quero morar. E você? Você quer ir também para o céu? Claro, todo mundo quer. Sim, a salvação é de graça, mas a entrada no céu há um preço a pagar. É renúncia do meu eu, renúncia das minhas vontades, das nossas vontades, e seguir o caminho árduo, difícil para conquistar. Já é difícil aqui na terra para você conquistar, não é? Numa profissão que você faz, é difícil num trabalho para conquistar o dinheiro, para você viver. É difícil para conquistar o céu, mas há uma diferença. Você conquista todas as coisas na terra, mas essa fica. Mas o que você conquista para a eternidade, essa você leva com você. E você não conquista sozinho. Há o Espírito Santo de Deus que ele nos deixou para nos ajudar. E o Espírito Santo é aquele que nos carrega no colo quando a gente não consegue mais. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso protetor, o nosso consolador. Há uma grande diferença, sabe? Escolha então seguir a Jesus, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele vive e ele quer viver no seu coração. Em Cristo, nós também ressuscitamos. Nós ressuscitaremos. Ele ressuscitou. E naquele dia, quando ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E naquele dia, haverá um grande julgamento. Você vai morrer, mas vai ressuscitar. E o outro caminho, depois da morte, você mesmo decide. Eu mesmo decido onde eu quero ir. E esse caminho eu tenho que decidir agora. Então, é muito importante que a gente saiba que Jesus Cristo realmente veio com um grande propósito. O mundo comemora essa data. A vitória de Cristo, a vitória sobre a morte, nos levou também a sermos participantes desta vitória. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus vencemos as tentações, vencemos o pecado, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. Por isso, com a sua morte e ressurreição, comemoramos a Páscoa. Antes, era em memória para os judeus a saída do Egito. E hoje para nós, através da Santa Ceia que Jesus nos deixou quando serviu a última ceia, ele disse: em memória de mim, tome esta ceia. O pão significa o meu corpo. O sangue é o vinho, que significa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E ele disse: anuncie, guarde em memória esse dia até a minha volta. E agora, mais do que nunca, as profecias estão se cumprindo, né? De que a volta de Cristo está perto, está à porta. Muito, muito mais perto do que nós imaginamos. Jesus está voltando. É tempo de se preparar. Jesus está do teu lado. Ele sempre esteve do seu lado. Ele te acompanha, ele te vê, porque a palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha todo dia. A justiça, a vitória, as bênçãos do Senhor nos acompanham. E muitas vezes você pode dizer: eu nem vejo, porque você ainda não abriu os seus olhos para querer ver. Então, esteja com os olhos abertos a querer ver o que o Senhor tem para você. Você ainda não deu a sua vida para Jesus? Você ainda não o conhece? Você nem sente Ele? Então, se você não sente a presença do Senhor, é porque Ele não está em você. Então, você ainda precisa entregar a sua vida ao Senhor. Qual a esperança que você tem depois da morte? Ele veio nos trazer a esperança, né? Ao ressuscitar, depois desse grande julgamento, onde você irá? Onde você irá? Onde eu irei? Esse julgamento
Jesus fará com tudo aquilo que nós fizemos. Então, viver em Jesus agora nos poupa de um julgamento para o inferno e nos leva para o céu. Porque vivendo em Jesus, nós vencemos as tentações e vencemos o pecado. E o pecado é que nos afasta de Deus. E para nós estarmos perto de Jesus, que Ele é santidade, nós temos que viver uma vida de santidade. Sua vida tem valor. Sim, tem muito valor. Teu espírito, a tua alma também. Tua carne fica aqui na terra. E onde irá o teu espírito e a tua alma? Então decida hoje seguir a Jesus. Ele é a esperança. Ele é o gozo. Ele é a alegria que você e eu precisamos. Né? Então, porque Ele vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Ele vive e Ele quer viver em você também. Amém? Decida hoje para você viver essa vida eterna com Cristo. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.